Vamos receber o pastor. Tudo é possível. Vamos cantar. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, só graças a Deus. Boa noite, irmãos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Está bom este lugar aqui, né? A atmosfera está maravilhosa. E enquanto vocês abrem as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Nós, dia 19 e 20 de abril, vamos ter cultos especiais de Páscoa. No sábado, que seria no dia 19, nós vamos ter um culto de louvor com toda a igreja. E se alguns irmãos de fora desejarem nos honrar com a sua visita, também são bem-vindos. Vamos ter um louvorzão juntamente com a igreja. Você que deseja ter o seu hino especial, cantar o seu hino especial, você já comunica aos irmãos da música para ensaiar o seu hino, para nós dar o nosso melhor para Deus. E no dia 20, que seria o dia domingo, né? O domingo da Páscoa, nós vamos ter um culto especial de Páscoa. Não vai ser um culto normal como a gente costuma fazer, mas nós queremos apresentar algo a vocês e queremos que a igreja também esteja envolvida nisto. Então, desde já, eu quero deixar o meu convite a vocês em buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos aprender neste culto de Páscoa o real significado da Páscoa, porque muitas vezes a gente pensa que a Páscoa é só o significado, morte, sepultamento, ressurreição, e que não é um coelhinho, é um cordeirinho e assim por diante. Mas existe muita coisa, irmãos, que envolve a Páscoa. Existe um sacrifício, existe um sangue derramado, existe um sofrimento, existe um sentimento atrás de tudo isso. Não é simplesmente uma data que o mundo comemora como data festiva de vender doces, mas é algo real. Então vai ser
eu creio que vai ser algo bem bom, porque tudo o que Deus tem para nós é bom. E também, dia 17 de maio, guarde essa data, nós vamos ter uma vigília no meio do ano. Alguns irmãos me deram essa ideia e eu achei muito bom, irmãos, muito bom mesmo, a gente se reunir durante o ano, não fazer uma vigília só no fim do ano, né? Mas durante o ano, na metade do ano, fazer uma vigília, e eu creio que essa vigília será no sentido de consagração. Então eu convoco você para fazer um jejum, se consagrar, se separar para Deus a respeito dessa vigília. E também, se você desejar se consagrar para o culto da Páscoa, também será bom, muito bom. Quando a gente faz algo para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém, né? E assim nós vamos caminhando, irmãos, conforme Deus vai nos inspirando para fazer algo, nós vamos indo fazendo conforme aquilo que está no coração de Deus. Nós queremos estar em sua perfeita vontade, né? Vamos ler as nossas Bíblias. Todos encontraram, né? Antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. O espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas quem levantará o espírito abatido? O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido do sábio o busca. O presente alarga o caminho de quem o dá e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro apresenta o seu caso parece justo, até que vem outro e o examina. A sorte lançada faz cessar as desavenças e faz separação entre fortes oponentes. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, e as contendas são como os ferolhos de um castelo. Do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Senhor Deus e eterno Pai celestial, estamos gratos, Senhor, por esta tão grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, ó Pai, e queremos nos assentar aqui em lugares celestiais e lembrar, Senhor, de quando os seus discípulos estavam contigo, quando eles sentavam ao seu redor e estavam atentos para ouvir o que o Senhor tinha para falar. Ó Deus, e nesta noite nós pedimos que o Senhor venha e fale conosco de uma maneira especial, de uma forma especial, porque assim cremos que somos um povo especial, Pai. Porque Tu dissestes que viria buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, Pai. E nós queremos nos enquadrar neste nível, Pai, de especial, de boas obras e humilde, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, nesta noite, através da Sua palavra, que venha de encontro às nossas almas e coração, e tome o controle dos nossos espíritos, Pai. Deus, não permita que fiquemos agitados, não permita, Senhor, que venhamos ficar preocupados, mas, ó Deus, queremos entrar na presença Shekinah
e ouvir de Ti que é manso e humilde de coração, Senhor. Fale as nossas almas e que possamos nos reabastecer as nossas baterias espirituais para enfrentar esta nova semana que está chegando, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos este ambiente sobre o nosso controle pelo poder do Espírito Santo, Pai. E assim, ó Deus, corrija onde está errado, ó Deus, conserte onde está estragado e restaure aquilo que foi corroído, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor Deus, amém. Podemos assentar, irmãos? Eu gostaria de, nesta noite, falar um pouquinho sobre humildade. É um assunto que muito se foi tratado, muito se foi falado, mas eu estava meditando esta semana, e o que eu tenho aprendido nessas reuniões, tanto de ministros como outras reuniões que a gente vai, e uma das últimas reuniões que a gente foi, que foi em Palhoça, ali no Pastor Edival, o assunto mais tocante, mais falado nas internas, foi sobre humildade. E se você notar, você vai ver que a humildade, ela é algo que faz parte da nossa vida cotidiana, da nossa vida espiritual, da nossa caminhada aqui. Quando eu comecei a pregar, que eu fui chamado para pregar, eu lembro-me que a primeira vez que eu preguei, que o irmão Adílio me deu uma oportunidade para pregar na igreja, eu comecei a pregar nos cultos de jovens. Foi me dado uma oportunidade aqui, eu dava uma palavrinha ali, e assim fui dando, e Deus foi abrindo através do dom, né? Porque o dom abre caminho. E tendo as oportunidades, irmãos, a minha preocupação, quando eu iria pregar, quando os pastores me convocavam para pregar, eu começava a ler a Bíblia e ler a mensagem, e eu pensava assim, irmão Mateus, esse ponto aqui, esse aqui vai mover a igreja. Esse ponto aqui é o que vai fazer a igreja pular. E lia mais um pouquinho, e eu dizia, não, agora sim, quando eu chegar aqui, o Espírito Santo vai descer, e a igreja vai se mover de tal ponto que, e era essa a minha concepção, e eu creio que não era uma concepção errada, irmãos, eu creio que eu queria ter, e desejava ter, algo que avivasse as nossas almas, mas ao passar do tempo, lendo as mesmas mensagens, voltando e lendo as mensagens que eu já havia pregado, eu vi que aquilo que eu pensava que era para a igreja se avivar, na verdade era para mim. E eu ficava pensando, a igreja não pulou, a igreja não gritou, a igreja não chorou, mas por que será que sou eu? Na verdade aquilo era para mim. E o profeta disse assim, a gente nunca pode dar alguma coisa sem antes ter. Então eu penso que de repente, ao invés de você pegar esta palavra, que sair daqui do púlpito, e dizer, esta palavra é para fulano, você antes de pensar isso, ou falar isso, você diga assim, ó, essa palavra é para mim. Porque fazendo assim, nós vamos ter mais êxito, nós vamos ter mais regozijo na alma, do que querer passar para o fulano, quando na verdade aquela palavra é para mim. Vocês lembram, antes de entrar no meu tema aqui, vocês lembram de quando Natã se aproximou de Davi e começou a contar-lhe uma história em 2 Samuel, capítulo 2, se não me falha a memória, 12. Ele chegou para Davi e começou a dizer, Davi, é o seguinte, começou a contar uma parábola, né? Creio que eu já tenho falado isso aqui.
E o profeta Natã começou a dizer: Davi, havia um certo homem rico, que ele tinha muitas ovelhas, e ele tinha muita riqueza, mas havia um homem pobre que apenas tinha uma só ovelha. E esse homem rico, chegando um viajante, um estrangeiro em sua casa, ele decidiu matar a ovelha daquele que tinha apenas uma só ovelha. E ele pegou aquela ovelha para si. E Davi, ouvindo aquela palavra, se revoltou. Você vai ver ali em 2 Samuel capítulo 12, que Davi se revoltou. E já de imediato ele disse, subjugou, já trouxe o julgamento. Esse homem aí sim é digno de morte fazer uma coisa dessa. Aí o profeta Natã se vira para Davi e olha nos olhos de Davi e diz: Davi, esse homem aí é você. Como é fácil a gente ouvir uma palavra, irmão Mateus, e a gente dizer: se fulano tivesse no culto hoje, mas e quando a palavra vem e diz assim, ó, essa palavra é para você. Vai depender da nossa reação ao ouvir a palavra, irmãos. Humildade. Humildade, nós lemos aqui, ó, antes da queda, eleva-se o coração do homem, ou seja, o orgulho toma o controle e toma o controle do coração do homem, e o orgulho nada mais é do que a antecedência da queda. Mas aqui, ó, mas a humildade precede a honra, ou seja, a humildade sempre vai caminhar na frente. Se nós alguma vez queremos ter honra, e eu creio que quem deseja ter honra não é um pecado, não é uma ambição pecaminosa, você ter honra, por exemplo, você ter honra como esposa, você ter honra como um bom profissional, você ter honra como um bom esposo, você ter honra como um bom diácono, você ter honra como um bom pai, ver os filhos te honrando, isso não é pecado você desejar isso. Mas para obter isso, tem algo que vem antes, a humildade. E o profeta nos ensina, e eu vou chegar nisso, ele nos ensina que primeiro, para nós recebermos honra, primeiro nós precisamos ser humildes. Por quê? Por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes nós queremos poder, tal poder em nossas vidas, em nossos trabalhos, em nossas empresas, em nossa família. Só que o profeta vem e diz: mas nós não sabemos o que é esse poder e o que acompanha isto. Nós vamos ler. O nosso próprio Deus, Ele nos dá um exemplo de humildade. Um exemplo de humildade, tal humildade que Ele sabia quem Ele era. Antes de dobrar os joelhos na frente de um Pedro impulsivo, que ainda estava com sua espada na cinta, antes de dobrar os joelhos diante de um Paulo, de um Pedro, que era metido, que estava toda hora interferindo os sermões de Jesus, perguntando e falando na hora da pregação, pregando junto com Jesus, o Jesus não se sentiu intimidado em dobrar os joelhos e lavar os pés de Pedro. Ele não se sentiu humilhado em dobrar-se os joelhos e lavar os pés de um de seus discípulos. Pois ele mesmo, a Bíblia diz, ele sabendo quem ele era e de onde ele tinha vindo, que vinha do Pai
e agora voltaria para o pai. A Bíblia diz, ele não se importou de pegar uma toalha e cingir o seu corpo e dobrar o joelho ali e lavar os pés de um homem pecador e um homem que ainda não era convertido. Vocês estão captando a mensagem, né, irmãos? Que exemplo de Deus, que exemplo que nós podemos trazer para nós nesta noite de humildade. Humildade. A mensagem, a revelação dos selos, bem no comecinho, na página 18, parágrafo 113, aonde o profeta começa os seus estudos dos selos com essa mensagem: Deus se ocultando em simplicidade. Quem já leu essa mensagem? Depois dele ler as escrituras e falar um pouco com a congregação, ele vem no parágrafo 113 e ele diz: é estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples, que faz que o sábio falhe em vê-lo por 1.000.000 de milhas. E então volta-se naquilo, alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrarmos nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos de nós falhamos em vê-lo pela maneira que ele se revela. Veja, por exemplo, irmãos, nós viemos ao culto muitas vezes com expectativa, e nós temos que vir com expectativa. Só que a nossa expectativa, às vezes, está focada no canal errado. As nossas expectativas, às vezes, vêm de que Deus vai falar de uma maneira estrondosa, por trovões e relâmpagos, e línguas vão se espalhar entre o povo, e profecias, e tudo isso é bom. Tudo isso está na perfeita vontade de Deus, desde que esteja em ordem os dons. Mas, às vezes, uma só palavra na pregação, uma só palavra no sermão, é o que nós precisávamos. Às vezes aquela pessoa, aquele irmão, aquele crente, sai para ir para a igreja, e ele sai totalmente desanimados, porque nós não vamos pensar que nós temos todo dia, o nosso dia é 100%. Nunca foi assim, não vai ser. E se nós viver 100 anos aqui, 200 anos aqui, nós vamos ter os nossos dias dificultosos, as nossas labutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas pressões. Todos nós vamos ter. E vai ter dias que nós vamos se levantar para vir para o culto, e nós vamos ter, e já temos, eu já tive isso, eu pensei, meu Deus, hoje eu vou no culto, eu espero que Deus fale comigo, porque se Deus não falar, eu não sei o que vai ser de mim. E eu sei que aqui tem pessoas que saíram já nessa condição. E quando chega aqui, nessa expectativa de que Deus vai falar, muitas vezes, não digo todas, mas muitas das vezes perdemos a bênção por julgar a maneira que é expressado o sermão. Ou olhamos para a pessoa, olhamos para o pregador, olhamos para muitas outras coisas e acabamos tirando a atenção de olhar para aquilo que a palavra quer falar. E realmente, quando a palavra vem assim, tremendamente, aquilo toca, e às vezes é uma palavra só.
E a pessoa sai dizendo: meu Deus, parece que a pregação toda foi para mim. Como eu já ouvi testemunhos de a pessoa vir aqui e o pregador na unção pregou uma palavra simples, às vezes com palavras entrecortadas, e aquela pessoa me ligar e mandar uma mensagem dizendo: irmão, hoje o culto foi maravilhoso, tudo que o irmão falou foi para mim. Já aconteceu isso, irmão? Porque você veio naquela expectativa, esperando Deus suprir uma necessidade. Agora, o que nós temos que entender é o que o irmão Eliezer falou ontem, saber que o Deus que nós servimos, Ele não é um médico humano que pode ver só o lado de fora. Nosso Deus é um médico sobrenatural. Ele conhece a nossa necessidade física e a espiritual também. E através da palavra, Ele vem com aquele bálsamo, com aquela palavra restauradora, aquela palavra curadora, aquela palavra libertadora, e tira aquilo de você, e você sai daqui renovado. Foi o homem? Não, foi o Espírito Santo através do homem que fez a coisa acontecer. Mas agora, se a gente observar, uma das maiores bênçãos, ou as maiores bênçãos que nós recebemos, não foi em cenários de grandes multidões. Não. A conversão dos filhos de Hetmose foi lá no interior. O uso do poder da palavra falada não foi no meio de milhares de pessoas, foi lá, numa casinha humilde, numa casinha simples, que o profeta disse que eles tinham bem pouquinha coisa de comida para fazer, não tinham muitas condições financeiras, que tanto é que Deus deu a oportunidade dela escolher se ela quisesse riqueza. A melhor bênção que Hetmose recebeu não foi nas reuniões do irmão Brana. Estão compreendendo, irmãos? Foi lá, sentada, num banquinho de madeira, recebendo o profeta em casa, com a palavra: assim diz o Senhor, peça o que você quiser e será feito. Um dia eu estava, isso faz muitos anos, não sei se o irmão Mateus lembra, faz muitos anos, o irmão Mário nem morava aqui ainda, morava em Trindade. O irmão Mateus me contou uma cena que trouxeram o irmão Mário um dia para ver as luzinhas de Natal. E ele foi, né, irmão Mário? O senhor foi junto com a família, foi ver as luzinhas de Natal e tudo, e aquilo tudo uma beleza, tudo bonito. E quando ele chegou em casa, perguntaram para ele o seguinte: irmão Mário, o que o senhor achou disso aí que o senhor viu? Olha que pensamento espiritual, irmão, eu admiro isso, porque ele disse assim: tudo muito lindo, mas eu não vi nada de Deus nisso. Que profunda essa palavra, irmãos. Às vezes nós olhamos, nossa, é tudo muito lindo, um sermão polido, bem alinhadinho, que palavras doces, mas não tinha nada de Deus naquilo. Tudo muito lindo, tudo enfeitado, tudo bem vestido, tudo bem cronometrado, o script 100%, mas nada de Deus nisso. Quando Deus está na simplicidade, igreja. Quando Deus chamou seus discípulos, Ele não chamou para formarem uma grande capela e dizer: nós temos que fazer isso, nós temos que chamar aqui homens que são qualificados para a nossa diretoria. Olha, sinceramente, Judas era o tesoureiro de Jesus, né? Deus era tão humilde, irmãos, a ponto de o profeta dizer
na mensagem Imagens de Cristo, que ele pôde descer lá do trono da glória. Olha só, da onde Deus estava. Você pode imaginar o trono de glória de Deus? Que João não conseguiu ver nem sua face, porque brilhava. Era fogo, ouro. Ele desceu de lá e o profeta disse que ele tomou o pior lugar aqui na terra. E o pior lugar aqui na terra era como é que diz aquela palavra? Mordomo. Não é essa palavra. Mas você lembra que nos tempos orientais, no tempo da antiguidade, no Oriente Médio, você vai ver que quando um estrangeiro chegava na casa aquele que iria visitar aquele homem tinha um empregado, tinha um servo ali, que recepcionava aquela pessoa, e pegava aquela pessoa e lavava os pés daquela pessoa, dava uma túnica para aquela pessoa, tirava o pó, passava um bálsamo, um perfume, e então levava para a sala para que aquela pessoa pudesse estar apta para receber um abraço daquele que iria receber ele como visitante. Alguém sabe o nome? Não é mordomo. Lacaio. Muito obrigado. Lacaio. Deus desceu da sua glória para ser um lacaio aqui. Já parou para pensar, irmãos? Desceu do seu mais alto nível para o mais baixo nível da terra. E ele chega a dizer na mensagem, o Zaqueu, homem de negócio, que o homem mais baixo da face da terra teve que olhar para baixo para ver ele, para ver Jesus. Humildade. Agora, nós não medimos humildade por você se vestir todo rasgado, ou ter a casa toda suja. Isso aí nós chamamos de relaxamento. Aqui para nós é relaxamento. Ou você não toma banho. Isso aí é relaxamento, não é humildade. Porque o profeta disse, eu vou ler. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai ser ou vai fazer. E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação, que o homem ainda permanece em homem, o homem está sempre dando louvor a Deus, olha só, dando louvor a Deus, pelo que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo aqui, agora. Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez lá atrás. Mas eles estão falhando em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Estão vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando e o que ele vai fazer e que vai acontecer. E 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles, e é tão simples que eles não sabem. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o que está acontecendo no nosso dia é algo tremendo. Um dia um homem aqui em Útica, e se alguém da sua parentela está aqui, não digo isto para fazer qualquer exposição radical do homem, ele era um homem veterano da guerra civil, e creio que era, não sei de que lado era, mas creio que era dos rebeldes. Mas ele era ateu e afirmava que não havia esta coisa de Deus. Ele morava em Útica, seu nome era Jim,
Muitos de vocês devem tê-lo conhecido. Ele me deu muitas melancias quando eu era garoto. Ele cultivava melancia lá no rio, nas baixadas lá. E ele era bastante amigo de meu pai. Mas ele contou um dia uma das grandes coisas notáveis que já lhe foram ditas em contraste. Agora, eu ainda era garotinho naqueles dias, mas algo em contraste à sua crença que o levou a se afastar, inclinar sua cabeça e chorar. E entendo que, em função disto, o homem foi gloriosamente convertido a Cristo na idade de aproximadamente 85 anos. Ele perguntou a uma garotinha um dia que estava vindo da escola dominical. Olha como Deus é simples, irmãos. E para nós convertermos pessoas não precisa abrir 7 selos e pregar 7 selos, 7 eras, mistérios. E as pessoas acham que vai converter as pessoas pregando 7 selos e essas coisas. Isso tudo é bom, é para a noiva, é para nós. Mas não é assim que funciona. Estava vindo da escola dominical e ele perguntou: por que você desperdiça seu tempo fazendo tal coisa? Ela disse que era por crer que havia um Deus. E o senhor Jim ele disse: filha, você está tão errada em crer em tal coisa. E disse que a garotinha se abaixou e apanhou uma pequena flor do chão, puxou de suas pétalas e disse: senhor Jim, o senhor poderia dizer-me como esta flor vive? Veja, ali estava, quando ele começou a buscar a origem. Pode ser que ele tenha dito à menina: bem, ela está crescendo na terra. E então as perguntas poderiam ter sido feitas: de onde veio a terra? Como aquela semente chegou aqui? Como isto aconteceu? Continuamente buscando a origem, até que ele viu Deus naquela pétala de flor. É isso. Não as grandes coisas deslumbrantes acerca das coisas das quais pensamos, mas é nas coisas simples que Deus é tão real para nós. É na palavra de uma criança que Deus se manifesta. Oh, bem, Deus é real na simplicidade, de forma que apraz a Deus revelar-se e então ocultar-se e revelar-se em coisas simples e pequenas. Oh, glória a Deus! Eu amo este Deus, irmãos. Você não ama? Por Ele se fazer tão simples, por Ele ser tão humilde. Oh, e Ele se coloca em coisas simples e pequenas. É oposto, é posto acima da compreensão do homem. Sabe, não aquela pessoa soberba, não aquela pessoa arrogante, que não aceita uma palavra da esposa, sabe? Para a esposa diz: ó, eu vejo que poderia ser melhor desse jeito. Fica quieta, você não sabe nada. É arrogância. Veja, Deus é posto acima da nossa compreensão. Às vezes nós levamos essa simplicidade que eu estou pregando só no âmbito religioso, no âmbito evangélico. Mas essa simplicidade está no nosso cotidiano. Essa simplicidade, esta humildade está em nosso cotidiano. Porque tudo pode ser bonito, mas não podemos ver Deus nisso. Que tremendo isso, irmãos.
Guarde isso em seu coração. É porque o homem foi feito no princípio não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. Meu Deus, completamente é tudo. Eu fui feito desde o princípio completamente dependente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros. Você sabe o que o cordeiro faz? O cordeiro é humilde. Ele é simples. A Bíblia diz que Deus suportou a afronta. Isaías 59 ou 53. Foi desprezado. Foi homem de dores, experimentado no trabalho, mas nem sequer abriu a sua boca. Ele é comparado como cordeiros ou ovelha. Uma ovelha não pode guiar a si mesma. Aquele homem, aquela mulher que acha que não precisa de conselho, que acha que não precisa de um pastor, que acha que não precisa de ninguém ensinar, porque acha que tem tudo e sabe tudo. O profeta disse: tome cuidado com esse homem, porque ele é falso. Se você vê uma pessoa, isto é Bíblia, que sabe tudo, que tem resposta para todas as perguntas, que numa reunião, numa conversa, ele sabe tudo, conversa tudo, você puxa tudo que é tipo de assunto, ele sabe tudo. O profeta diz: tome cuidado com esse tipo de pessoa, porque ele é falso. E ele chega a dizer que nem todo homem, ninguém tem a plenitude dos assuntos. Ninguém. Pode ser o mestre mais elevado no nível teológico mais grande que existe. Ele nunca vai ter a plenitude do assunto, porque se ele tivesse a plenitude do assunto, ele teria limitado Deus. E o nosso Deus é um Deus sem limite. Deus é sempre mais. Uma ovelha não pode guiar a si mesma. Ela tem de ter um líder. E o líder é o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque se fosse o homem, nós estava pego. O Espírito Santo é o que deve guiar-nos. O Espírito Santo é o que deve guiar-nos. E se nós temos o Espírito Santo como guia, para onde esse guia nos levaria? Para a palavra. E quando esse guia nos toma, mas ele precisa, olha só, ele precisa encontrar pessoas que realmente querem ser guiadas por ele. Que realmente têm humildade suficiente para reconhecer a sua dependência. Estão me acompanhando, irmãos? Ele precisa de homens e mulheres que reconheçam a sua dependência dele para que ele possa guiá-lo. Porque se ele não te tiver por completo, ele nunca vai conseguir guiar. Por que Deus nos compara como ovelhas e não como cabritos? Porque se você pegar o cabrito, ele é um cabritinho bem rebelde mesmo.
Ele vai em lugar que a ovelha não pode ir. Ele sobe em lugares que a ovelha nunca, nem me imaginaria subir lá. Por isso que Ele nos qualifica como ovelhas, porque somos dependentes dEle, irmãos. Se nós não tivermos o Espírito Santo como guia, nós vamos tatear aí pelo deserto como ovelhas sem pastor. Mas quando temos um pastor, a Bíblia diz em São João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é bom ouvir a voz desse pastor dizendo: vem, segue-me, vem para o aprisco do Senhor. O homem foi feito para depender completamente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros e ovelhas. Uma ovelha não pode guiar-se a si mesma, ela tem de ter um líder, e o Espírito Santo é o que deve ser o líder de cada um de nós. De modo que o homem é feito assim. E fala do homem, fala da mulher. E Deus fez todas as suas obras tão simples. Isso aqui é só uma base, tá, irmãos? Não vou apavorar vocês. E Deus é tão simples, para que o simples pudesse entender. Por isso que Ele disse, não me recordo a escritura, Ele disse: graças te dou, ó Pai, que ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. João 17, na oração, creio eu. Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios entendidos, de um Caifás, de um Anás, de um fariseu, de um saduceu, que conhecia os pergaminhos de capa a capa, mas revelaste a um Pedro que não tinha como assinar o nome. Mas se perguntasse para ele quem era Jesus, ele dizia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Evangelho é tão simples que os teólogos hoje estão discutindo se a besta é Donald Trump ou outros presidentes que estão surgindo. Um diz que é o dragão que surgiu do mar, o outro diz que é o dragão que surgiu da terra. Mas nós, irmãos, não temos teologia para nos ensinar, mas nós sabemos o começo e o fim dessas coisas. Meu Deus, agora vai vir um chip, vai gravar na testa ou na mão. Nós sabemos o que é a besta. E tu olha para nós aqui, a maioria de nós não tem estudo. Eu principalmente tenho 6ª série. Mas se você me perguntar, talvez eu não saiba expressar, ensinar aqui, mas eu sei onde eu estou firmado. Como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Por isso eu estou certo. Por isso que nós temos que estar certo, que a nossa salvação não se baseia em conhecimento intelectual, mas está baseada na fé, na revelação de Jesus Cristo. Porque se nós não saber quem é Deus, é o que Paulo disse, né? Eu posso conhecer todos os mistérios, todos os dons, falar todas as línguas dos anjos, mas se não tiver o quê? Amor, de nada isso me faz. E a Bíblia diz que Deus é glória a Deus, isso é maravilhoso. Veja que Deus é simples e é fácil de entender a Bíblia. E sabemos que Deus é tão grande que esperamos que uma coisa grande, que seja uma coisa grande, não é isso? Esperamos que vai se abrir um portal, e anjos vão descer, e esparramar bênçãos para todo lado. Mas nós esperamos isto, nós queremos isto, mas só que falhamos em entender a coisa simples desse Evangelho,
dessa mensagem. Porque essa simplicidade é aquelas entrelinhas do noivo para a noiva. Como o profeta disse que ele chega a dar explicação, ele diz: se eu tivesse em tal lugar e fosse escrever uma carta para Meda, ou ela fosse escrever uma carta para mim, e naquela carta estaria escrito: Billy, eu coloquei as crianças para deitar, e estou na cama agora, Billy. Ela não daria os detalhes, mas o irmão Brana, lendo aquela carta, saberia dos detalhes, saberia o que ela estava falando. Assim é nós com o nosso noivo. Nós temos uma carta, e essa carta está dizendo: eu logo venho. O arrebatamento está às portas. Nós não está aqui por completo nos detalhes, mas nós sabemos o que Deus quer falar conosco. E é isso, é na simplicidade, na humildade. É assim que falhamos em ver Deus, é tropeçando na simplicidade. Deus é tão simples que os eruditos destes dias e de todos os dias passam a 1 milhão de milhas dele. Porque em seu intelecto, eles sabem que não há nada como ele, tão grande, mas em sua revelação, ele torna isso tão simples que eles deixam isso passar completamente por alto e falham em ver. Conversa com um teólogo e fala sobre Malaquias 4, 5 e 6. Eles estão dizendo que está para vir ainda, mas nós já sabemos que já veio. Fala de Apocalipse 10 e 7. Está para tocar, mas para nós já tocou essa trombeta. E está tocando essa trombeta. Que na voz do 7º anjo se cumpriria os segredos de Deus. Para nós está se cumprindo os segredos de Deus. Nós estamos ouvindo a voz do noivo. Mas você pega um teólogo estudadão, que sabe a Bíblia, ele vai dizer que não. Porque eles deixam essas coisas passar por alto. Porque a coisa é tão simples, irmãos, que Deus pegou um homem lá, de Kentucky, veio de uma família de bêbado, e nasceu um filho, e aquele filho era o profeta que Deus ia usar para essa era. E quem diz que aqueles que estavam esperando o profeta Elias, diz que sairia de lá? Não, assim como eles disseram que Jesus não era o Cristo, assim eles falsificam aqui, querem falsificar essa mensagem. Mas nós cremos nesse Malaquias 4, 5 e veio, e esse Malaquias 4, 5 e 6 é William Branham. É o profeta da era, não tem como deixar de ser. Falham em vê-lo pela maneira como ele se revela. Eles falharam em ver João Batista. Agora você imagina, eu saí um pouco do meu tema, mas você imagina o João Batista se apresentando lá, com pele de cordeiro ao seu redor, vindo do deserto, barbudo, um homem que parecia um mendigo. Hoje, se fosse trazer ele daquele tempo para nós, seria um mendigo, um maltrapilho. E ele olha para os fariseus e começa a apontar aquele dedo sujo de terra, disse o profeta, suado, que o suor marcava o pó da sua face, e dizer: vocês, raça de víboras. Eles tinham aquele homem como um coitado, como é que as pessoas dizem? Uma pessoa fora de mente. Esse cara está louco, nem sabe o que está falando. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, diz ele. O machado é posto na raiz da árvore, e você vê que a mensagem dele não era: está tudo bem, a sinagoga de vocês está ótima, olha que pintura maravilhosa, olha que imagem é essa. Não, ele apontava o dedo e diz: vocês que fugiram da ira vindoura, desgraça de víboras. Ele pregou o evangelho, trouxe, comissionou a mensagem. Deus comissionou uma mensagem para ele trazer, a primeira vinda de Cristo. E essa é a mensagem que nós temos, não temos outra, irmão. Não temos outra mensagem.
Eles falham em ver pela maneira como ele se revela, porque ele é tão grande e ainda assim oculta-se em simplicidade, para se manifestar aos pequeninos. Está vendo? Não tente entender o grande, porque ele passa acima da compreensão, mas ouça a simplicidade de Deus. E então você encontrará Deus aqui mesmo, de maneira simples. Agora, se você quer anotar, quinto selo, página 312, parágrafo 52. Vamos falar de humildade. Falamos de Deus na sua simplicidade, mas agora vamos falar de humildade um pouquinho. Agora, nunca queremos pensar que por se tratar de alguma pequena lavadeira ou pequeno lavrador lá, que não poderia receber uma revelação de Deus. Porque veja isto, ele realmente se revela em simplicidade. Isto é, vimos isto lá naquela mensagem. Ele se revela em sua simplicidade. É isso que o torna grande. Agora, permita-me apenas rever isso só por um minuto. O que torna Deus grande é porque Ele pode se fazer tão simples. Isto é o que o torna grande. E pode tomar uma forma tão simples que os sábios deste mundo não conseguem encontrá-lo. Simplesmente não conseguem encontrá-lo porque ele se torna demasiado simples. É simples demais. É muito simples. Demasiado simples demais. Agora observe, e isto em si mesmo é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Isto em si mesmo. Não pode haver nada maior do que Deus. E não pode se fazer nada tão simples quanto Ele se faz. Veja, isso é o que o torna grande. Eu esqueci meu relógio e quando eu começo a ler demais, começo a trocar as palavras aqui. Agora, um grande homem, ele só pode ficar um pouco maior de tamanho. Ou talvez possa se inclinar e lhe dizer, como vai? Veja, ou algo assim. Mas não pode se fazer pequeno. Há algo diferente nele, por quê? É um humano. Simplesmente não consegue se fazer pequeno. Porque quando acontece de se tornar-se pequenino, então não demora e ele tem de se referir ao que outra pessoa realizou. Veja, para se tornar pequeno, ele tem que referir a outra pessoa. Se referir a outra pessoa. Ao que ensinou, ao que realizou e assim por diante. E então ele começa a puxar a si mesmo para cima novamente. Estão compreendendo, irmãos? Mas a maneira de subir é descendo. Querem subir, mas tem que descer. Tem que descer. Os sábios do mundo estão tentando, em sua sabedoria, encontrá-lo. Eles só se distanciam dele. Ao fazerem assim, veja, os sábios do mundo, se você está tentando explicar algo por alguma matemática ou algo assim, lembre-se, ele até mesmo colocou isto na Bíblia, em Isaías capítulo 35, ele disse que este evangelho é tão simples que nem o louco erraria o caminho. Os sábios eram grandemente por sua sabedoria, afastando-se dele ao tentar encontrá-lo por sabedoria.
Agora, não se esqueça disto. Isto estará gravado. Veja, os sábios, em sua sabedoria, vão tão longe para tentar encontrar, por sua sabedoria, que falham em vê-lo. Veja, se eles pudessem ser grandes o bastante para serem simples o bastante, se eles pudessem ser grandes o bastante para ser simples o bastante, eles poderiam encontrá-lo. Se você for grande o bastante para se tornar simples o bastante, está vendo isto? E você sabe isso realmente é a verdade. Eu já visitei pessoas em seus escritórios, e assim por diante, que realmente eram grandes homens, reis e potentados, monarcas. Normalmente esses grandes homens, e normalmente estes são grandes homens, esses homens ricos, potentados e assim por diante. Então, já estive em lugares onde um indivíduo tem só uma muda de roupas. Mas veja a diferença. Talvez algum ministro que queira discutir comigo um pouco, e você chegaria a achar que o mundo não poderia girar sem ele. Veja, e que só está cheio de si, mas um grande homem, olha só, isso é tremendo, grave isto, irmão. Um grande homem se senta e tenta fazer você pensar que é o grande. Já aconteceu isso com você, irmão? De você dar atenção a uma pessoa e fazer aquela pessoa se sentir grande? Isso é humildade. Aquela pessoa vai sentar e vai te escutar e vai fazer você pensar que você é a grande pessoa. Veja, estão vendo? Veja, por quê? Ele consegue se humilhar a esse ponto. Mas será que nós conseguimos parar para ouvir um mais novo que nós, uma criança, um jovem? E veja, Deus é tão grande que consegue se humilhar, a tal ponto que um ser humano não consegue descer. Veja, simplesmente isso. E estão tentando encontrá-lo. Agora veja, estão tentando encontrá-lo ao enviar os rapazes para a escola e obtendo um diploma de bacharel em letras, e estão tentando encontrá-lo por uma terminologia, teologia da Bíblia, e estão tentando encontrá-lo por programas educacionais e por programas organizacionais, olha, e por embelezar coisas, e tentando encontrá-lo. Ele não está aí, de modo algum. Você só está lutando contra o vento, só isso. Você está só se afastando de Deus quando você está buscando encontrá-lo no conhecimento. Mensagem humilha-te. Parágrafo 40. Mensagem humilha-te, parágrafo 40. Não se esqueçam, este tabernáculo perderá sua força. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada para ele. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. Ele está fazendo isso agora mesmo. Ele está ocupado nisto. O negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, dizer, bem, ouça, você sabe o que fulano fez? Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso de modo algum. Isso é o diabo.
Está vendo? É Satanás fazendo isso. Porque quem que é o acusador? Não creia nisso. Se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele, e não ore de maneira egoísta, que diz: ah, Senhor, eu sei que é o meu dever orar por aquele irmão, eu tenho que orar por esse irmão. Estamos falando de humildade. Eu tenho que fazer isso. Não, leve-o para o coração, bem no fundo. E ore por esse irmão, ore por essa irmã, e simplesmente fale e seja dócil. Glória a Deus por essa mensagem, irmãos. Seja dócil. E antes de mais nada, quando você faz isso, você os encontra exatamente de volta no culto novamente. Veja, porque afinal de contas, nós estamos rumando para o pôr do sol. O Senhor Jesus estará vindo um destes dias, e sabe, eu penso que isto será tão repentino e tão dócil, que haverá 1/100% do mundo inteiro nunca saberá quando aquele rapto acontecer. Meu Deus, somente se irá tão quietamente que ninguém saberia de nada acerca disso. Está vendo? E haverá, naturalmente, os grupinhos dirão: bem, agora, dizem que há um grupo fanático lá, que disseram que um grupo saiu de lá, e isso não é assim. Eles simplesmente saíram para algum lugar. Nós temos tido este fanatismo, está vendo? Bem, dizem que aquele pequeno tabernáculo num lugar chamado Jeffersonville, e irá chamado Erechim também, havia tantos dos membros que estão desaparecidos. Está vendo? E você já notou, irmãos? Vou pular aqui, mas você já notou que nós estamos vivendo num tempo que uma pessoa, ela vem num culto e para de vir, e o banco está vazio, e às vezes nós nem damos conta que aquela pessoa está parada. Nós nem damos conta que aquela pessoa já faz tanto tempo que está parada e nós não demos falta dela aqui. Agora você imagine o rapto, que nós não saberemos, porque hoje parece que se tornou um costume nosso dizer assim: fulano se desviou, a hora que Deus tratar com ele, ele volta. Parágrafo 76 da mensagem: humilha-te. E Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. Eu espero que eu possa ajudar vocês esta noite, irmãos. E Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. E nós temos colocado muito limite para Deus em nossas vidas. E há tantas coisas maravilhosas, sabe? As pessoas desejam poder, elas almejam isto, mas realmente não sabem o que é poder. Nós almejamos poder, irmãos, mas realmente não sabemos o que é o poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que é. E o que acompanha isso? Porque o caminho para cima é para baixo. Sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Sempre. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. Oh, irmãos,
A Bíblia diz: aquele que se humilha, Deus exalta. Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará ao seu tempo. E então você tem, veja quão humilde você pode ser. Se você quer poder, você tem que primeiro ser humilde. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos, que nós não estamos livres desses pensamentos, irmãos. Pierre Green um dia chegou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, estou passando por uma dificuldade assim, meus pensamentos estão indo lá para o passado, uma antiga namorada que eu tinha, e o irmão Branham olha para ele e diz: Pierre Green, eu também tenho meus pensamentos. E Pierre Green olha e diz: mas o profeta, o irmão Branham, que está no sobrenatural quase 24 horas por dia, tem seus pensamentos errados. E o profeta veio e disse: Pierre Green, meu irmão, nós não estamos livres desses pensamentos passarem por nossa cabeça, não estamos livres dos passarinhos voarem sobre nossas cabeças. O que nós não podemos deixar é eles fazerem ninhos em nossas cabeças. O problema é que um pensamento vem, dali a pouco vem outro pensamento, e a pessoa começa a alimentar aquele pensamento, até que aquilo venha a se concretizar em um ato muito ruim. Então o que nós devemos fazer é fugir de todos os pensamentos mundanos e nos humilhar diante de Deus, e então você tem mais poder do que aquele homem que corre pelo edifício e faz muito barulho. Você já conversou com uma pessoa que é humilde? Porque muitos anos atrás eu disse aqui que às vezes Deus não abençoa uma pessoa, não permite aquela pessoa ser abençoada, porque aquilo tiraria ela da presença de Deus. Deus não permite muitas vezes a prosperidade para algumas pessoas, porque aquilo tiraria ela da presença dele. Porque aquela pessoa, ao receber aquele dinheiro, não sabendo se administrar, ela iria ficar soberba, encher o peito, e aquilo distanciaria ela de Deus. Por isso que Deus muitas vezes não permite a pessoa prosperar. Porque a pessoa, ela não prospera muitas vezes, porque não é porque Deus não quer, é porque ela não tem estrutura ainda para receber a prosperidade. Porque Deus sabe que se dá aquela bênção, que se derramar aquela prosperidade, a pessoa vai chegar num nível que ela vai caminhar assim, peito estufado, vai olhar para baixo para te cumprimentar. Isso é verdade, irmão. Porque você pode pegar uma pessoa que às vezes não tem R$1 no bolso, mas ela é mais orgulhosa do que não sei o quê. Às vezes a pessoa não tem nada, mas vai dar um conselho para aquela pessoa lá, ela até mete os pés. Ela é capaz de dizer para ti: você não tem nada que ver com a minha vida, vai cuidar da tua vida. Agora você chega para uma pessoa que às vezes tem muito dinheiro, e você vai dar um conselho, aquela pessoa é tão humilde que ela diz: nossa, eu não tinha enxergado isso, mas que bom que você me falou, vou acatar isso. Eu creio que vocês já tiveram essas experiências, irmão. Eu já trabalhei para cliente que o salário era só o que ele recebia do banco para me pagar, mas mais orgulhoso daquilo não precisava. E ainda no final da obra não quis me pagar e me meteu os pés da obra lá, me encheu de lixo. Eu olhei para eles assim, eu pensei: meu Deus, estão vendendo de dia para comer de noite. Então desse jeito, mas já trabalhei para pessoas riquíssimas, mas humildes, pessoas humildes, e humildade não se mede, irmão, por prosperidade. É lógico que você tem que saber lidar com o seu dinheiro, porque se você amar o dinheiro, aquilo pode trazer uma raiz de amargura. É a raiz de todo mal. Para quem ama o dinheiro, não é a Bíblia não diz que é para quem tem dinheiro.
Bíblia diz que é para quem ama o dinheiro, é a raiz de todo mal. Aí você pega aquela pessoa lá, e você pensa, nossa, essa pessoa é muito humilde. Você chega para ela, conversa com aquela pessoa lá, você acha aquela pessoa mais arrogante do que não sei o quê. Meu Deus, eu me enganei, e olha que a gente se engana feio. Feio, porque a gente julga pela imagem, e a imagem engana. Arrogante, não aceita conselho, uma pessoa assim que, olha, que você acha que tem abertura, mas na verdade não tem. E às vezes você olha assim e pensa que aquela pessoa é orgulhosa, é pomposa, né, no nosso ditado, mas na verdade não, é uma pessoa simples, humilde, conversa, senta contigo, te faz sentir grande, te faz se sentir importante. Que bom é você conversar com alguém importante que faz você se sentir importante. E ninguém melhor que o nosso Deus, que é um Deus importante, que faz nos sentir importante. E Ele é tão humilde que para ouvir a tua oração. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde. Não uma arrogância. Não uma arrogância. Não aquela igreja que... Meu Deus, tem igreja que... Deixa eu contar uma experiência para vocês. Estávamos em um certo lugar essa semana e nós resolvemos ir pescar. Estava eu e alguns irmãos ali, fomos pescar, sabe aquelas pessoas antipáticas, mas antipática mesmo, que aqui no sul, pelo menos, quando um antipático, ele diz bom dia e boa tarde, né, pelo menos, mas nós estávamos lá, não tinha pegado nada, só gastemos mulinete e anzol, vamos para casa, embarquemos no carro, e nós tínhamos uma estradinha assim, e tinha vários pescadores, um do lado do outro, pescando assim, e nós passamos bem na hora que um homem estava puxando um peixe, e ele puxou o peixe, mas um baita peixe, dava na cintura dele, encostava no chão, e ele estava tirando só, e nós paremos lá, e eu invento de dizer, mas ó, está dando peixe aí, né? Irmãos, você sabe o que é a pessoa te olhar assim, ó, e continuar tirando peixe? O irmão que estava do meu lado dirigindo, ele disse, meu Deus, mas quanta antipatia. Que antipatia isso aí, gente. O homem nem cumprimentar, só olhou. Pelo menos fosse sincero e dissesse, vocês estão atrapalhando a minha pesca aí, saiam daí. Mas nem isso não fez. Aí você para e pensa, está faltando muitas vezes em nós isso aí. A simpatia. A pessoa chega, às vezes quer um conselho, a pessoa já mete os pés lá, não quer nem saber. Um irmão chegou para um pastor e disse, pastor, eu estava pensando em comprar um carro e tal, aquele carro lá, o que o senhor me diz? O pastor olhou para ele e disse, eu já te vejo pagando as parcelas. Que baita conselho tu vai dar para a pessoa? Que arrogância é essa? Eu já te vejo pagando as parcelas, mas que tipo? Aconselha o irmão, fala algo para o irmão que ajude. Desanimou o irmão, e até onde eu sei, o irmão nem comprou o carro ainda. Veja, não uma arrogância. Se você não sabe responder a respeito de algo, não seja orgulhoso. É simples a gente dizer, irmão, eu não sei te responder. Mas eu posso te indicar alguém que pode te responder essa pergunta. Então, existe, irmão, em nós uma simpatia, só que nós temos que usar ela. Uma igreja, olha só, não uma arrogância, uma igreja, somente uma igreja dócil e humilde. Tão humilde, e eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso. Isso é o que se necessita. Humildade. Humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós.
através de nós. Maior é a obra que Deus quer fazer em nós do que através de nós. E quando Deus começa e consegue achar um homem, um jovem, uma mulher, uma jovem que se humilha ao ponto de saber qual é a tua posição, é aí que Deus quer que nós nos colocamos. E eu te mostrarei o favor de Deus nela. Deixando Deus simplesmente operar através de nós, não tem que fazer muito barulho. Veja, é como aquele fazendeiro que saiu com a sua carroça vazia, cada solavanco que dava, ela fazia um barulhão, muito barulho, e prosseguia adiante. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho. Por quê? Por que ela não fazia nenhum barulho? Porque ela estava carregada de boas coisas. Oh, que coisa boa quando um crente está cheio das boas coisas de Deus, né? Das boas dádivas. Surge um problema, ele não sai rasgando a boca falando ninguém. Surge um problema, ele não faz agitação, não faz contenda, mas ele vem quietinho. Você não vê muito barulho, você vê aquele irmão todo dia orando, às vezes consagrando, intercedendo por aquela situação, porque ela está cheia de boas coisas de Deus. Assim que eu penso que é mais ou menos isso, está vendo? Que nós nos enchemos com as coisas boas de Deus, a fim de que o fruto do Espírito seja conhecido através de nós. Humildade, reconhecer quem você é, reconhecer quem eu sou, e também se colocar na minha posição. Isso é humildade, reconhecer onde Deus tem te colocado, para que assim você possa fazer o teu trabalho no corpo de Cristo perfeitamente. Faça um trabalho, porque se Deus te chamou para ser, eu tinha mais mensagens aqui para ler, irmãos, mas como toma tempo, né? Mas a gente pode ir falando durante os cultos que teremos pela frente sobre isso. Provérbios 22, verso 4, Salomão disse assim no seu Provérbios: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Que maravilha! Ser humilde não é vergonhoso. Chegar numa humildade ao ponto de você poder reconhecer o teu erro e pedir perdão. Chegar na humildade de você reconhecer que o irmão está certo e você errado e acertar o caso. Isso não é vergonhoso. Isto é honra. Porque a humildade sempre vai andar na nossa frente, para que então possamos receber a honra. Terminando com este parágrafo. Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Isto não é se eu vou, ou ela vai, ou papai vai, ou mamãe vai. É você indo, está vendo? E você primeiro. E você tem que escolher isto e vir docilmente ao Senhor. Eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha, que a mulher que se humilha, é o homem que Deus exalta. Quer ser exaltado diante de Deus? Quando você toma uma pessoa com seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, e ele é um arrogante, é uma pessoa que sabe tudo, não aceita conselho, bem, essa é a pessoa que nunca chegará a lugar nenhum. Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente,
e você estará encontrando o favor de Deus nela, o poder do Espírito Santo nela. Amém? Quantos aqui querem ser mais humildes diante de Deus? Eu quero ser mais humilde diante de Deus. Vamos nos colocar de pé? Humildade antecede a honra. Humildade caminha na frente da honra. Humildade não é vergonha, é vida. Vamos ser humildes, para que assim possamos nos aproximar mais de Deus, né? Temos pedidos de oração, irmãos? Temos os nossos irmãos da internet que estão nos acompanhando. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Que isto possa ser uma bênção para vocês, os vossos lares, as vossas casas, família, e assim em tudo, né? Oração em favor da irmã Lourdes, de Liberato Salzano, oração por Larissa, Eloá e Valentina, oração em favor do irmão José Milton, oração em favor de Lídia e por sua família, Rosa Maria, sua filha, né, Rosa Maria, oração em favor de Karina, Bruno, Graciela, Arthur e Cleusa. Orisa Olivoto pede oração em seu favor e de sua família. Essa irmã é a irmã que eu falei ontem, né? Ela precisa de nossas orações e a sua família também. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos na Tua presença e, como ouvimos, Pai, nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque queremos o Teu favor, queremos o Teu poder em nossas vidas. Oramos para que o Senhor abençoe estas famílias, estes pedidos que chegaram até aqui. Por certo, há uma necessidade atrás de cada pedido, Pai. Nós não temos poder para suprir estas necessidades, mas cremos num Deus poderoso que supre as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais, como os materiais e assim por diante, Pai. Colocamos cada nome que está neste caderno sobre Tua custódia, Pai, sobre a Tua presença, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer a obra que eles precisam, Pai. Abençoe a família de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a libertação possa chegar neste lar, que a cura possa chegar neste corpo, ó Deus, e que aquela bênção que eles estão buscando possa ser alcançada na medida da fé de cada um. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos por esta chave de veículo que tem chegado aqui, Pai. Oramos e abençoamos este nosso irmão. Ó Deus, o Senhor já tem abençoado, Pai. Já tem prosperado o nosso irmão. E estamos felizes quando o Senhor abençoa, quando o Senhor prospera, Pai. Mas oramos para que o Senhor o guarde, o livre. E, ó Deus, não deixa nenhum acidente acontecer. E que cada vez que o nosso irmão tomar este veículo para dirigir, possa o anjo do Senhor estar acampado ao seu redor, guardando e livrando de todo mal. É em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos desde já. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Deus vos abençoe, irmãos. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos aqui. Temos mais uma integrante na família, né? Eu achei que o irmão Felipe ia virar chapecoense, mas foi a irmã Kemily que virou erechinense. Então, estará conosco morando aqui em Erechim, estará participando da ceia juntamente com nós, né? E o Felipe está bem galo aí, né? Faceiro, né, Felipe? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Shalom a todos, tenham uma boa semana de trabalho, nos seus afazeres, em suas vendas, em tudo que vocês fizerem. Que Deus seja convosco.